começa a tua caminhada na igreja a nível ministerial, como é que funciona? Porque tu tá tocando com banda, tá na estrada, tá dando aula, aí como é que, de repente, Deus começa a te direcionar para o ministério? Rapaz, é uma boa pergunta. Porque, na verdade, assim, um dos sonhos do meu pai, meu saudoso pai, era que eu fosse pastor, mas eu nunca quis ser pastor. Pelo que eu via meu pai passando. Então eu falava assim, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero isso, eu não quero sofrer, eu não quero... É muito árduo, né? E eu falei assim, eu não quero isso. Mas ninguém consegue ser Jonas para sempre, né? Não dá. Uma hora você vai ter que parar em Nínive. Ou então tu vai botar todo mundo na furada contigo. Tu vai afundar a embarcação de um monte de gente. Exatamente. Né? E aí, rapaz, nesse meio tempo começou a acontecer de receber muito convite para pregar, né? Deus deu essa direção pra gente, porque eu estava até congregando no Projeto Vida Nova, e Deus me deu essa direção. Seu pai era o quê? Da Assembleia? Meu pai era Assembleia e era uma convenção de São Paulo. Até hoje eu não sei ao certo que convenção era, mas eu sei que era ligada a São Paulo, né? Era ligada a São Paulo. O que me fez, assim, o que assim, fez eu desistir de vez, né? Não cogitar em hipótese alguma ser pastor, foi quando eu ajudei muito ele numa igreja lá no quilômetro 42. Ele levantou a igreja do chão, ralou. Fui muito para aquela obra com ele, pequeno, ajudei muito ele lá. Quando a igreja começou a se estabelecer, mandaram um pastor com a família, com o carro, casa paga, tudo bonitinho. Eu falei, Era Dispel? Rapaz, eu não vou lembrar. São Paulo, Dispel ficou muito tempo aqui na época, São Paulo. Eu não vou. Eu tenho uma carteirinha dele lá, eu vou dar uma olhada lá. Enfim, mas aí quando ele faleceu, eu só ficava com isso na minha cabeça, sabe? O sonho dele e tal, enfim. Então, assim, as coisas elas começaram assim, a funilar. E Deus, assim, foi me direcionando e eu fui entendendo, ao longo do tempo, os lugares que eu passei, que não tinha jeito mais de fugir. E o que acontece? Hoje, lá onde nós estamos, né, a gente sofreu algumas transições, eu não fui nem para pastorear, né, eu fui para obedecer a Deus. Até porque foram 3 anos eu orando. Minha esposa já falava, não, era lá que a gente tinha que ir. Eu falava, não, você está falando isso porque seus pais são de lá, não quero começar, eu não quero recomeçar, eu quero igreja grande, cara. Eu quero dar trabalho para pastor. Eu não quero ter que ficar cuidando de ninguém, não. Deixa eu subir, tá tudo funcionando, tá tudo lindo, só chegar e tocar, acabou o culto, Deus abençoe, né? Mas aí, rapaz, Deus usou uma missionária numa igreja lá nos Estados Unidos, em Maryland, né, em Washington, tem uma cunhada que mora lá. E, rapaz, foi forte, porque a missionária Iris, ela chegou para minha cunhada que mora lá e falou assim, diz para aquele que está lá no Brasil que a ida dele para aquele lugar é um propósito meu e eu vou usar a família dele. Eu vou usar a casa dele para uma restauração na família toda de vocês. Eu não fazia a mínima ideia do que Deus ia fazer, né? Mas quando eu ouvi isso, rapaz, e foi um dia que eu voltei, estava chegando em casa um dia de aula, o ambiente lá em casa mudou. A igreja era bem... A gente ainda tem muito que evoluir, mas a igreja era bem ralé mesmo, assim, não tinha ninguém na igreja. Assim, um músico que está acostumado a viajar, tocar com igreja grande, eu toquei na Videira, cara. Videira tem 2 igrejas mega no centro de Goiânia. Uma das igrejas, as 2 têm capacidade para 5.000 pessoas e uma delas tem 2 cultos domingo. Então, assim, toca em um lugar assim, eu toquei no Pop Gospel Brasil, né? Tava o Thales, Pregador Lu. Cara, eu almocei com a oficina G3. Entendeu? Então, se acostuma com isso. Sim. Entendeu? Igreja grande, tudo funcionando. De repente, tu tem que ir para uma igreja pequenininha, no meio da comunidade. E ninguém vê. Uma guitarra que a corda era tão enferrujada que no final tu tinha que tomar uma antitetânica. E o trabalho ali foi bem mesmo no início, assim, né? Uma coisa bem da... O teu sogro, ele aluga o espaço ali e começa? Ou tinha um grupo lá e ele foi administrando? Como é que funcionou ali? Ali, essa ele igreja... alugou porque, assim, os pastores da idade dele normalmente tinham essa visão, né? De alugar e o povo vai vir, né? O povo vai vindo, exatamente. Na verdade, o que foi acontecendo? A minha cunhada morava ali em frente. Entendi. Né? E
alguns pastores passavam, mas ninguém ficava ali. Ninguém ficava. E descobrimos um dia que um pessoal lá fazia trabalho. Eles falam isso, fazia trabalho para ali fechar. Um dia meu sogro falou assim, não, vou assumir isso aí. Falou com o pastor presidente dele e ele, tá bom. E aí ele, a princípio, era de uma pessoa que não cobrava aluguel nem nada, deixava lá a igreja usar, era próximo da igreja, não precisava pagar nada. Né? Acabou que passou um tempo, essa pessoa acabou doando aquilo ali para a igreja. Então hoje é da igreja. Né? E passamos algumas transições, o pastor presidente liberou, né, a igreja para poder seguir sozinho, né? Emancipou, né? Emancipou, né? Foi forçado porque meu sogro não queria, mas assim, foi inevitável. O pastor presidente também ficou muito debilitado com a sua saúde, enfim. E a gente naturalmente foi vivendo esse processo de transição porque nós somos hoje, porque era batista, né? Era Igreja Batista Missionária Reviver, que foi na época que você foi lá, né? Sim, sim. E depois, Deus me deu... Aí um dia, a gente fez acho que foi quando a gente fez 10 anos lá na igreja, aí eu chamei o pastor Diego Campos, que hoje é presidente lá do Projeto Vida Nova, né? E ele foi pregar e fazer o louvor. Diego é o genro do apóstolo Ezequiel. Rapaz, Deus me deu essa honra. E aí, rapaz, ele ministrou, ele sentou do meu lado, eu lembro como se fosse hoje, ele sentou do meu lado e falou assim, rapaz, o céu aqui é abertinho, né? Aí eu chorei. Porque eu lembrei, Deus falou assim, você lembra quantas vezes você me dizia que o céu aqui era fechado, que o céu era de bronze? Eu estou abrindo os céus. E isso entrou no meu coração. Mas eu não imaginava que Deus queria fazer, e as coisas foram acontecendo. E alguns anos depois, né, dele ter estado lá, Deus me deu esse nome e meu sogro acabou passando a direção para mim, porque também por conta da saúde, né? E ele não mora na comunidade, né? E o deslocamento era muito complicado, né? A pessoa certa de idade fica difícil, né? A locomoção. Então a gente assumiu a igreja, né? E aí nós oramos a Deus, e aí eu fui ministrar numa escola de cura. Aí a esposa de um apóstolo falou assim, pastor, Deus manda te dizer 2 coisas. Disse, minha esposa estava grávida do nosso 2º filho, querendo uma menina. Ela falou assim, a primeira coisa que Deus manda dizer é que aquele bebê, já falou assim, aquele bebê, eu falei, tá bom, Deus, eu já sei que é um menino. Aquele bebê é um propósito celestial na tua vida. Eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi, estou conformado. E outra coisa, pastor, tem algo que Deus deu para você. E você está com medo de fazer naquele lugar, mas Deus manda fazer porque Ele é contigo. Ele está nisso. Que eu falei, como é que eu vou mudar o nome da igreja? O pessoal não vai entender, vai achar que... A gente pensa muita coisa, né? Porque é uma decisão, né? Enfim. E aí eu falei assim, ninguém sabia disso, só eu e minha esposa. Ninguém sabia disso. E aí a gente... Tudo que estava travado, até a igreja não tinha CNPJ, por exemplo. Quando a gente fez a transição, rapaz, assim, outra coisa. Hoje... Como diz a turma, foi um desatar, né? Desatou muita coisa, né? Foi. Qual é o nome hoje da igreja? Ministério Profético Céus Abertos. Céus Abertos. Isso. E lá vocês têm trabalhado forte com música, né? Chegaram a gravar algumas composições, né? Isso, Estão com música de trabalho aí, louvores, na verdade, né? Tem um fato curioso. Acho que quase 15 anos atrás, rapaz, acho que eu tô ficando velho. Acho que tem quase 15 anos atrás, a gente foi tocar com o Marcos Salles no Espírito Santo. Não sei se vocês lembram, aquele pessoal daquela igreja Ministério Hebron. Quando a noite fria caiu sobre mim. Tocamos nessa igreja. Uma igreja abençoadíssima ali em Cachoeiro de Itapemirim. E no final, aí no meio do culto tinha um irmão lá, rapaz, muito ungido, tocava um chofar, meu irmão. Era um negócio tremendo. No final do culto, a gente foi para uma pizzaria. A pizzaria era de um irmão da igreja. E tava todo mundo, a igreja toda estava lá. E a gente com muita fome. Quem estava na pizzaria? O irmão do chofar. Rapaz, tu acredita que ele rodou todo mundo entregando um manto lá. E a gente... a gente com muita fome, a pizza demorando. Aí o Salles falou assim, cara... Esse cara, ele vai vir aqui na hora que a pizza chegar. Não é possível, gente. Assim, meu Deus. Vai dar ruim, né? Rapaz, sem brincadeira, quando a pizza chegou... Ele chegou junto. Ele veio na mesa. Aí, o pastor Marcos falou assim, se a profecia for de Deus, essa pizza não vai esfriar.
Enfim, e assim, o cara é um homem de Deus. Ele entregou para todo mundo. O que ele falou foi certeiro. Para mim, ele falou assim: a prosperidade não é só financeira, ela é espiritual. Não é só material, não é a tua mente, é a minha mente. Pega essa caneta e escreve. E ele ficava repetindo: pega essa caneta e escreve, não é a tua mente, não é a minha mente. E eu falei: o que Deus vai fazer? Rapaz, isso foi numa sexta-feira, no sábado. Eu sei que no domingo eu já estava com 2 músicas prontas. Eu sempre fui péssimo para escrever. Péssimo, horrível para escrever música. E aí Deus começou a me dar várias canções. Eu falei: meu Deus, para que isso? Aí um dia a sobrinha da minha esposa foi casar. Tô eu experimentando a roupa, alguém falou assim: tu é crente? A menina lá de negócio de roupa: tu é crente? Eu falei assim: sou. Eu sei, Deus falou comigo. Tu é músico? Eu falei: tá. Eu falei: tá bom, Deus, pode parar. Vamos dar uma palhinha dessas músicas, né? É. Aí, enfim, a gente foi gravando. Vou dar uma palhinha da minha, do Tudo Que Queremos, que foi a primeira que a gente gravou. Tô aqui com o Christian, fazendo violão. Galera do MPK, Deus abençoe quem tiver aí. Tudo que queremos, tão somente estar contigo. Tudo que queremos, tão somente estar contigo. Tudo que queremos, tudo que queremos, tão somente estar contigo. Tudo que queremos, tão somente estar contigo. Então revela-te, ó Deus, revela-nos, Senhor. Nossos olhos querem ver a grandeza do seu amor. Amém. Essa é um trechinho. Qual o nome dessa canção? O nome dessa música é Tudo Que Queremos. Mas aí foi a primeira música que vocês botaram lá? Essa foi a primeira. Essa foi a primeira que a gente gravou. E foi na pandemia que a gente gravou. Acho que foi na pandemia. Acho que foi na pandemia que a gente gravou. No início de 2019, alguma coisa assim. 2020, né? Que foi a pandemia, né? 2020. Foi no que a gente gravou. Meado de março em diante, né? Isso aí. Fecharam as igrejas. Exatamente. E como é que foi o processo lá da pandemia na comunidade? Como é que foi esse processo lá? Rapaz, graças a Deus, o espaço é nosso. Senão tinha fechado. Senão dava ruim. Assim, foi bom porque eu estava no apartamento, então a gente fazia culto online. Né? Os cultos da semana a gente fazia online. E domingo eu ia para a igreja sozinho. E aí eu e o menino no teclado. Né? Então a gente fazia live só. Mas foi bem complicado. Bem complicado, assim. Pra mim, assim, o povo perseverou. Com todas as igrejas, né? Teve gente que não aguentou a pressão. A pandemia revelou muita coisa, né? Foi, né? Revelou muita coisa. Recuou alguns e chegaram outros, né? Sim. Mas foi difícil. Servir cedo daquele jeito, rapaz, o povo ir pra casa, aquele dia eu chorei. É complicado. Chorei. Você fazer a live, a igreja vazia, né? A gente também, na época eu tava pastoreando, aí a live com a igreja vazia, tô falando com o povo, mas a igreja vazia foi uma fase muito difícil. O trabalho ali na Caruabinha é um trabalho bem assim, árduo, né? No sentido de... trabalhei com comunidades, há um embate espiritual muito grande, né? Sim. Há uma batalha espiritual muito grande. Assim, eu tenho andado com algumas pessoas, Deus tem me dado o privilégio de andar com pessoas que me ensinaram, né? E eu também, porque a gente que é pastor, né? A gente sabe que a gente não vai saber tudo, né? Então a gente tem que
estar aberto também para ouvir, né, e aprender e crescer. Mas uma das coisas que quando Deus ele começou a destravar minha mente, eu fui ministrar um workshop sobre louvor e adoração, e Deus me deu uma palavra sobre Jacó e Labão, aquela história de Jacó, Labão ali. E todo mundo sabe, né? Ele queria Raquel, mas recebe Lia. E aí, rapaz, quando eu estava pregando, Deus me deu algo. Porque que Labão diz para Jacó? Não, aqui na nossa terra não é assim. Você quer Raquel, mas não é assim. Deus falou, ele fala assim, aqui na nossa terra é assim, ó, a mais velha casa e depois a mais nova. E Deus falou comigo, antes de você investir em um lugar, antes de você fazer qualquer coisa naquele lugar, você precisa conhecer as leis daquele lugar. Isso é importante. Porque quando você não conhece as leis daquele lugar, o seu trabalho vai ser dobrado. Se Jacó soubesse das leis, ele teria poupado esforço. Ou teria direcionado os seus esforços. E foi um ensinamento que Deus assim, destravou minha mente e como eu aprendi com isso. E a gente vai aprendendo que, assim, como a gente tem um mapa, né? Que a gente tem a geografia, que, né? Diz as limitações dos lugares, dá o nome das ruas. O mundo espiritual, ele também é da mesma forma, só que ele tem um peso maior porque se fala de governo. Né? Quando Paulo ele fala sobre principados, hostes e potestades, ele está falando de seres espirituais que exercem influências sobre pessoas, que são os principados, e seres espirituais, que são as potestades, que exercem influência sobre regiões. E as hostes são o exército inimigo, a serviço desses principados e potestades. E quando a gente entende isso, quando eu comecei a estudar isso e descobrir isso, eu falei assim, caramba, então a gente precisa orar por esses céus. E aí eu fui entender o porquê que Deus deu esse nome, céus abertos. Porque nós estamos dentro de uma comunidade governada até então. A gente sabe que tem muitos homens e mulheres de Deus, a gente tem muita consciência disso, né? Mas uma coisa que eu falo é que nem todo mundo foi chamado para ser Moisés, né? Dentro dos hebreus, o povo temia o Senhor, mas Deus teve que levantar Moisés para poder resgatar o povo, né? Então, assim, a gente começou a guerrear nessa esfera. Uma oração muito interessante que eu aprendi. Senhor, a gente sabe, nós estamos aqui e o Senhor está presente aqui. Sabemos que tem anjos aqui. Sim. Mas se a gente entra numa guerra espiritual, eu aprendi a orar. Senhor, envia reforços. Eu sei que tem anjos aqui, mas envia reforços. Porque até Daniel precisou. Daniel ele se aplica a orar. Deus envia quem? O mensageiro. E aí quando Gabriel fala assim, olha, desde o primeiro dia que você aplicou teu coração, eu vim por causa das suas orações. Porque você é desejado, Daniel. Mas o príncipe da Pérsia, que aí é uma potestade espiritual, se coloca entre aquilo que Deus ia fazer e aquilo que estava para chegar até Daniel. E com a gente hoje é a mesma coisa. Toda vez que a igreja ela se posiciona... esses dias a gente teve a nossa conferência profética a Céus Abertos e o pastor George Francis, que é um amigo, rapaz, um homem de Deus, um privilégio enorme conhecer esse cara. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, todas as vezes que Deus ele dá uma ordem, os demônios ouvem primeiro que a gente. Então é por isso que eles se posicionam em guerra. Quando a gente sabe, o mundo espiritual já está sabendo. Então é por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, Deus está demorando. Não é que Deus demora. Deus nunca demorou nada. A gente tem que entrar no Kairos e entender que se aquilo ali não acontecer, é porque tem uma guerra ali, a gente precisa perseverar em oração e orar a Deus para quê? Para que esse império, esse poder das trevas, ele recue, ele seja destronado para a igreja assumir, né, os lugares celestiais da região onde ela está inserida. Então, assim, não só a Carobinha, mas as comunidades no Brasil, elas têm assim, uma força das trevas muito violenta. Você vê as crianças, já crescem assim, com muita inclinação para fazer o mal, para fazer a maldade. Isso não é só por conta de referência, porque existe uma força satânica que atua, né? Mas em contrapartida disso também tem as igrejas que também estão como atalaias ali, sim, né? Fazendo essas inserções e resgata muita gente, né? Mas a gente tem guerreado muito ali e decretado que Carobinha é de Jesus. E eu sempre digo assim, que Deus vai tornar... Uma coisa que eu vinha falando, gente...
Deus vai botar a Carobinha no mapa. Aí um dia um diácono ele falou assim, quando eu que ele não mora lá, ele falou assim, quando a gente vê no Uber, a gente bota lá no mapa, Carobinha, Ministério Profético Céus Abertos na Carobinha. Deus está colocando no mapa. Eu sempre dizia, Deus vai tornar esse lugar desejável, as pessoas vão desejar morar aqui. Aí minha esposa, agora há pouco tempo, eu estava numa outra escola, né? Hoje eu dou aula em 5 escolas, né? Então eu estava numa outra escola fazendo evento de Natal e minha esposa estava na escola que eu também dou aula onde meus filhos estudam e meu filho do meio teve uma apresentação. Ela pegou um Uber para ir para casa, que a gente tá... Aí quando ele foi chegando na Carobinha, ele falou assim, caramba, mas isso aqui tá muito mudado. Que tá todo enfeitado de Natal. Ele falou assim, mas caramba, gente, mas esse lugar que tá diferente. Quando ele entrou na Morungaba, que era a rua que era lama pura, quando ele viu o asfalto, ele falou assim, que lugarzinho bom de se morar. A mudança aí. Deus está fazendo. Então, as pessoas que vão lá, que já foram lá e viram como era, assim, viu o que é hoje, é fruto de oração. Sábado agora, uma igreja lá, que nem é na nossa rua, lá na principal, fizeram um culto lá, agradecendo a Deus pelo asfalto, né? Vamos agradecer a Deus pelo asfalto, né? Eu falei, amém, glória a Deus, né? Bênção. O pessoal tá fazendo ar livre lá, coisa. A gente sempre faz o culto ali em frente à praça, né? Sim, outras pessoas não faziam. Então, assim, a rua agora tá cheia de criança. É muita gente na rua, coisa que não tinha. Porque o aspecto era ruim, não era um lugar agradável. Os pais não confiavam, porque era lama, era poeira. Agora tudo asfaltado, coisa linda. Tem muito que melhorar sim, mas assim, o panorama já tá bem diferente, né, daquilo que a gente tem visto. As profecias têm se cumprido e a glória é de Deus.